Olá, a nossa saudação fraterna a todas as pessoas que nesses momentos nos veem, nos ouvem através das plataformas digitais, nestes tempos em que o distanciamento se faz necessário. Mais uma vez, nós estamos aqui para desenvolver uma atividade dentro da doutrina espírita, refletindo sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós já iniciamos numa atividade anterior, o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. E neste trabalho de hoje nós prosseguiremos comentando a parte do conteúdo deste capítulo que não foi possível tratar na oportunidade anterior. Mas antes de começarmos, façamos uma breve prece, de modo a que possamos nos conectar com o mundo espiritual, endereçando a Deus, o nosso Pai, amoroso e bom, o nosso agradecimento por tudo que temos recebido em nossas vidas, as bênçãos da saúde, da paz, da vida em família, das oportunidades do trabalho, da convivência em sociedade, que se por um lado representam desafios a serem superados, são também os mecanismos da pedagogia divina a nos ensinar o tempo todo, e de modo que no enfrentamento de tais circunstâncias possamos ir amadurecendo como espíritos imortais que somos e tornando-nos gradativamente criaturas melhores, dulcificando nossos corações, aprimorando nossas virtudes. Agradecer a Jesus, o Mestre amigo, que nos inspira através do Evangelho, da Boa Nova, mostrando sempre o caminho seguro para a paz interior e para a felicidade possível nas condições do mundo em que vivemos. E aos bons espíritos que estão constantemente ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando no nosso dia a dia, a fim de que, juntos, encarnados e desencarnados, possamos gradativamente irmos alcançando patamares mais elevados na evolução da vida, na evolução espiritual. E que neste trabalho que vamos iniciar, possamos, como sempre, contar com o seu apoio, a sua assistência, de modo a que a nossa reflexão contribua para iluminar um pouco mais as nossas consciências, tirando-nos da escuridão profunda em que vivemos e, a partir desta luz que ainda tênue começa a brilhar na nossa intimidade, consigamos avançar na nossa caminhada. Que assim seja. Então, nós vamos seguir falando e refletindo sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Na nossa palestra anterior, tratando deste mesmo capítulo, nós abordamos 2 itens e hoje abordaremos os outros 2 que compõem a totalidade do texto, não é? Nos capítulos que nos itens sobre os quais nós conversamos, nós falamos da passagem em que Jesus, percebendo que os discípulos queriam manter longe dele as crianças que chegavam em grande número, pede para que eles não fizessem isso e permitissem que deixassem as criancinhas chegar até ele. E aí faz aquela declaração de que todos os que não buscassem adquirir uma pureza, uma simplicidade no seu coração semelhante ao das crianças, não entrariam no reino dos céus. E falamos que, na verdade, Jesus não estava nos dizendo para que nós nos comportássemos como crianças. Não é este o ensinamento. O que Jesus quis nos transmitir
é a necessidade de construirmos em nosso coração, a partir das nossas condutas, uma pureza tal qual aquela apresentada pelas crianças, especialmente nessa fase da primeira infância, quando o espírito reencarnado ainda não assume na sua plenitude a sua verdadeira personalidade, as suas características positivas e negativas. E também no item seguinte, em que Jesus fala de modo mais didático sobre essa questão da pureza, pois na época em que ele viveu, os sacerdotes fariseus preocupavam-se muito com questões aparentes, com questões de uma purificação meramente litúrgica, né? Das roupas, dos atos, enfim, religiosos ou não, mas que na interpretação deles lhes garantiria uma pureza perante Deus. E Jesus disse que não, que eles estavam equivocados, pois a verdadeira pureza não depende dos objetos, não depende do fato de lavar as mãos antes de uma refeição, o que é uma prática de higiene que nós devemos preservar, mas Jesus quis dizer que se preocupar apenas com questões de pureza exterior não garante de modo algum a verdadeira pureza, que é a do interior. Então ele fala que vocês se preocupam muito, né, com a limpeza dos copos, dos pratos, do ambiente, das roupas, mas esquecem-se de purificar o coração de vocês, que está cheio de iniquidades. Inclusive usa aquela passagem em que diz que o mal não é o que entra pela boca, mas na verdade o que sai da nossa boca, porque aquilo que nós falamos reflete o que trazemos em nosso coração, em nossa intimidade, e que muitas vezes está carregado de maus sentimentos, de impurezas morais que ainda nos caracterizam como criaturas imperfeitas, né? Trabalhando e se esforçando para nos aprimorarmos, mas ainda muito imperfeitas. Então hoje nós vamos falar dos dois outros itens que compõem este capítulo, que trata exatamente do pecado por pensamentos, adultério, né? Então tem lá a passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versos 27 e 28. Então, a palavra aqui, adultério, usada nos evangelhos, nós devemos levar em conta que não se referia apenas ao adultério tal qual nós o entendemos hoje, né? O ato de alguém que trai um companheiro, uma companheira, o cônjuge, né? Através de um relacionamento íntimo com outra pessoa. Jesus, ao usar a palavra adultério, na verdade estava querendo se referir a todo tipo de erro, de equívoco que nós cometemos, tanto através do pensamento, mas também através dos nossos atos, né? Então o que ele quis dizer é que sempre que nós, na condição que nos encontramos, né, de espíritos em evolução, mas ainda caracterizados pelas imperfeições morais, pelas deformidades morais, pelas viciações morais, toda vez que nós pensamos algo contrário à lei do amor, nós já estamos nos equivocando, não é? Mas aí nós temos que entender isso do ponto de vista da evolução. Então imaginemos o espírito que já alcançou tal estado de aprimoramento, de pureza interior, que ele sequer imagina algo mal, ele sequer se permite pensar em algo mal. Então, para ele não há essa situação de pensar o mal e de fazer o mal.
Então, este trabalho de aprimoramento, de aperfeiçoamento neste espírito, que aqui na Terra, se os existem, são raríssimos, esse trabalho já está feito. Mas vamos imaginar aquela pessoa que está profundamente comprometida com o seu aprimoramento moral, com a sua evolução. Entendeu já que o único e verdadeiro caminho para a felicidade é através de adquirir esta condição de pureza de coração, de sentimentos e de atitudes. Então, uma pessoa nessa situação, quando lhe ocorre um mau pensamento, e eles nos ocorrem, não é? Seja porque ainda em nós existem as sementes, sejam porque nós recebemos as influências do mundo espiritual ou mesmo das criaturas que nos rodeiam, que nos circundam, quando nós, nesta condição de profundo comprometimento com a nossa reforma íntima, sentimos um pensamento equivocado, nós resistimos a esse pensamento. Percebemos, mais ou menos rapidamente, que trata-se de um pensamento mau e buscamos substituí-lo por um pensamento bom. E se, eventualmente, as condições propícias para dar vazão a esse pensamento mau surgem, nós resistimos bravamente e não cometemos o mal, não nos deixamos arrastar por este impulso, por esse pensamento mau. Então isso é uma prova, isso é uma demonstração de que nós de fato estamos neste trabalho de autoaprimoramento. Então o trabalho não está concluído, porque ainda o pensamento nos atinge, o pensamento aparece na nossa intimidade, mas já estamos fortes o suficiente para combater o pensamento e, principalmente, evitarmos de cometer um ato equivocado a partir daquele pensamento equivocado. E há aqueles dentre nós que ainda, ao sentirmos, ao termos a percepção de um pensamento equivocado, nos comprazemos, sentimos algum tipo de satisfação com esse pensamento. Podemos ou não nos deparar com as condições propícias para realizar o ato, mas se eventualmente não realizamos o ato, é apenas por uma falta de oportunidade. Caso essa oportunidade surgisse, certamente nas condições em que nos encontramos, ainda cometeríamos o ato equivocado. Então veja, no caso desse terceiro exemplo, mesmo não cometendo o ato equivocado, apenas pela falta da oportunidade, caso houvesse a oportunidade, eu cometeria. Então vamos imaginar um exemplo. Eu trabalho numa empresa, numa organização, e surge a oportunidade de cometer um ato de corrupção, de me beneficiar pessoalmente numa transação, num contrato ou algo do tipo, não é? Se eu estou comprometido com a minha reforma íntima, ainda que seja atingido por esse pensamento, por essa sugestão, eu vou refutá-la e não vou me comprometer, não vou me permitir realizar aquele ato de corrupção. Mas se eu estou no outro polo, né, ou seja, se a minha intimidade ainda não está suficientemente fortalecida para combater este pensamento, eu vou e cometo esse ato se eu tiver a oportunidade. Mas se eu não tiver a oportunidade, eu não cometo o ato. Eu sou ou não culpado neste caso? O que Jesus diz é: somos culpados, sim, pelo pensamento, porque nós só não realizamos o ato criminoso, o ato vil, em função da ausência da oportunidade. Caso a tivéssemos, teríamos cometido. Então é nesse sentido que nós somos, sim, responsabilizados pelos nossos pensamentos. Então é um cuidado a mais que todos nós devemos ter. Não é que nós somos julgados pelos nossos pensamentos, mas Deus avalia sempre, seja nos nossos atos, seja nos nossos pensamentos,
quais são as nossas verdadeiras intenções. O que é que verdadeiramente nos anima, nos impulsiona, e é isso que Deus percebe, e é isso que vai fazer com que nós sejamos ou não culpados perante a lei divina, e em função dessa culpabilidade, teremos que arcar com as consequências que normalmente vêm através de dor e de sofrimento, né? Sempre que nos ocorre sofrimento, isso é uma consequência natural de um ato equivocado e dependendo até de um pensamento equivocado que só não se materializou, não se concretizou como ato em virtude da ausência de uma oportunidade, né? Então, eu não sou corrupto porque não tive oportunidade para me corromper. Caso essa oportunidade surgisse, fatalmente eu não seria forte o suficiente para resistir a este impulso que ainda vive em mim, que ainda me domina, e naturalmente teria que responder por este equívoco, por este ato equivocado. Então, é nesse sentido que nós somos, sim, responsáveis e até termos que arcar com as consequências dos nossos maus pensamentos. Então, é isso que Jesus quis dizer aqui nesta passagem, né? E depois nós temos na sequência um outro item que trata de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa passagem, então, está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e também no capítulo 5, né? Diz lá o seguinte: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem, ao pescoço uma dessas uma dessas pedras, né, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então, melhor lançar no fundo do mar com uma pedra amarrada no pescoço do que escandalizar um destes pequenos que creem em mim, que creem em Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor seria para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós seria que entreis na vida tendo um olho só, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Uma passagem um tanto difícil, porque além de ser uma advertência severa, traz imagens muito fortes, não é? De arrancar a própria mão, o próprio olho, na medida em que esses pudessem ser instrumentos de escândalo. Mas vamos refletir, apoiados no que traz aqui Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra escândalo, se for entendida no sentido mais ordinário, no sentido mais comum, traz como principal significado essa ideia de que é um ato que, na observação de alguém, na interpretação de alguém, causa um mal-estar, causa um espanto, causa uma sensação ruim, um desagrado, não é? Então, nesse sentido, o escândalo não depende tanto da natureza em si
do ato, mas da maneira como esse ato é interpretado, como ele é recebido por aqueles que têm acesso a esta informação ou a essa situação, ou que presenciam, não é, este ato. Então vamos imaginar que eu discuta de forma violenta, de forma agressiva com um funcionário, um colaborador, não é, da minha empresa, da minha equipe. Passe a ele uma advertência severa, de forma descortês, rude, né, em altos brados, na frente de muitas pessoas. As pessoas possivelmente vão se chocar com a minha atitude, com a minha conduta, que é equivocada, não é? Mas, neste sentido, o escândalo não é tanto a minha atitude de ser rude, mal educado, desrespeitoso com o meu semelhante, com o meu colaborador, mas como as pessoas percebem essa minha conduta. Caso eu fizesse este mesmo ato, caso eu me comportasse exatamente da mesma maneira, sem estar na presença de outras pessoas, sem que este meu comportamento fosse observado por outras pessoas, neste caso não haveria o escândalo no sentido como nós o entendemos, tá certo? Por quê? Porque não haveria plateia, não haveria ninguém observando. Então, é muito comum, hoje em dia nem tanto, as pessoas já não estão mais tão preocupadas com o que os outros vão pensar do que elas fizeram ou deixaram de fazer. Mas havia até um certo ponto da nossa história social uma certa moral social que servia como um freio para que as pessoas cuidassem um pouco mais das suas condutas, ou pelo menos daquelas condutas que pudessem vir a chegar ao conhecimento dos demais. Havia uma preocupação com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, eu não estava tão preocupado em evitar de cometer condutas equivocadas, mas de mantê-las escondidas dos olhares alheios, não é? Então o escândalo era algo que se buscava evitar. Esse é o sentido vulgar, né, da palavra escândalo. Mas dentro dos evangelhos, e Jesus usa, né, essa palavra em diferentes passagens, o sentido é diferente, né? Então, para Jesus, nas suas falas, o escândalo é todo ato equivocado, é todo erro, é todo vício, é toda prática má, é toda conduta contrária às leis do amor. Então o que ele está dizendo é que nós busquemos evitar de cometer atos equivocados, que nós nos esforcemos para não provocar o escândalo, não nos outros, mas o escândalo como um erro, como um pecado, como um desajuste perante as leis divinas. Essa é a advertência. Então, nas palavras de Jesus, é melhor que você não tenha uma mão ou não tenha um olho, caso essa mão ou caso esse olho leve você a cometer um erro, leve você a cometer um pecado, não é? Então é melhor não ter esse membro do que se comprometer perante a lei divina. Porque na medida em que nós nos comprometemos com a lei divina a partir de atos de desamor, a partir de atos que prejudiquem o nosso semelhante, nós estaremos conquistando para nós sofrimento, dor, né? A lei impõe a necessidade de reajuste, a necessidade de quitar tais débitos. Então, por que o escândalo ainda se faz necessário, segundo as palavras de Jesus? Porque como nós ainda vivemos num planeta de expiações e provas, é natural que nós ainda cometamos erros, que nós ainda não tenhamos a capacidade de evitar dar vazão
através dos nossos atos, destes pensamentos equivocados que ainda trazemos em função das nossas impurezas, em função das nossas imperfeições. Estar num planeta de expiações e provas significa exatamente que ainda estamos nesse processo de depuração, de purificação, né, daquilo que nós ainda trazemos como impuro, como imperfeito. A própria palavra expiar, com o X, traduz exatamente essa ideia, né? O prefixo ex do latim, que é de colocar para fora, de retirar, e piar, de pia, né? Pura. Então, trazer para fora a pureza, purificar. Então, é necessário que nós, é natural que nós ainda nos comprometamos perante a lei, cometendo atos impróprios, atos equivocados, porque não alcançamos a condição de espíritos que já superaram as suas más inclinações. Porém, o fato de nós ainda cometermos os erros, porque estamos num planeta de expiações e provas, não nos isenta de responsabilidade, né? Então, o que Jesus está explicando é que Deus se serve do mal que nós cometemos, então é necessário que venha o escândalo, porque o homem ainda não é capaz de resistir às suas más inclinações. Mas, ai daquele homem por quem vem o escândalo, né? Porque ele enfrentará as consequências naturais da lei divina, não é castigo divino, mas as consequências naturais da lei de justiça de Deus, por conta desses escândalos, por conta desses atos equivocados. E aí pode então surgir a pergunta, e isso está tratado aqui no texto, mas se nós somos espíritos imperfeitos, vivendo num planeta de expiações e provas, cometemos erros uns para com os outros e nos vemos na necessidade de ressarcir esses erros através do sofrimento, então estaremos infinitamente neste ciclo de errar e expiar, errar e expiar. E o que Kardec nos esclarece é que não, na medida em que nós vamos nos purificando como espíritos, vamos rejeitando a ideia do mal e, consequentemente, evitando de praticar o mal, chegará um momento em que a humanidade terrena estará em tal grau evolutivo que ninguém mais cometerá atos de desamor com os seus semelhantes. Portanto, não haverá mais a necessidade de expiar, não haverá mais a necessidade de sofrer as consequências dos nossos próprios atos. Então, este ciclo de errar e sofrer, errar e sofrer, errar e sofrer, se romperá na medida em que nós comecemos a não errar. Comecemos a lutar primeiro dentro de nós e depois fora de nós com as nossas más inclinações, com as nossas impurezas, imperfeições do nosso espírito, identificando quando tais sentimentos, quando tais pensamentos começam a surgir, que ali nós estamos diante de algo que não é bom para nós, algo que contraria os nossos interesses para a vida futura, para a vida presente, mas principalmente para a vida futura. Então, é algo que nós não devemos permitir que cresça dentro de nós, algo que nós devemos não esconder ou não negar, não, devemos sim ter clareza que tais pensamentos, tais sentimentos estão surgindo na nossa intimidade, mas identificá-los, acolhê-los até com amor, porque eles fazem parte de nós, eles representam algo que ainda nós somos, mas ir gradativamente substituindo estes pensamentos e sentimentos equivocados por sentimentos e pensamentos amorosos, de bondade, de benevolência, de perdão, de tolerância, de compreensão, não é? Não nos deixarmos levar pela nossa inveja,
pelo nosso desejo de nos vingarmos, pelas nossas intenções malfazejas em relação a quem quer que seja, pela nossa volúpia, né, dos nossos impulsos sexuais que ainda falam de maneira muito poderosa na nossa intimidade. Não devemos negar, porque eles são a nossa verdade presente, não a nossa verdade permanente, mas a nossa verdade atual. Eles fazem parte de nós. Então, para cada pensamento, para cada sentimento equivocado, nós devemos buscar cultivar um pensamento e um sentimento positivo, um pensamento e um sentimento amoroso. Então nós vamos trocando o conteúdo impuro desse jarro que somos nós, essa água contaminada que ainda trazemos dentro de nós, fazendo com que ela transborde, não pelas nossas atitudes, mas porque nós vamos colocando dentro deste jarro uma água límpida, uma água pura. Quanto mais água límpida e pura nós colocamos dentro desse jarro, mais a água impura, a água suja, a água contaminada vai saindo desse jarro, sem que nós precisemos nos comprometer perante as leis divinas, percebe? Então, quando se fala dentro da psicologia transpessoal, né, muito bem tratada pelo espírito Joana de Ângeles, através de inúmeras obras publicadas por Divaldo Franco, essa transmutação é exatamente esse processo de transformar algo negativo, que é real, existe e ele está dentro de nós, esse sentimento impuro, esse pensamento impuro, por algo positivo, por algo iluminado, é trocar a sombra pela luz, né? O que é a treva, senão a ausência da luz? Quando nós projetamos luz, a treva se desfaz, se dissolve. Então é fundamental, sempre que nós identificarmos na nossa intimidade psicológica, naquilo que é mais profundo em nós, algo que ainda reflita a nossa treva, que nós busquemos no Evangelho, busquemos na doutrina, busquemos no ensinamento de Jesus, que luz nós podemos lançar para dissipar essa treva. E o segredo é sempre pensar que eu devo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim ou por mim. Ou não devo fazer para o outro ou pelo outro algo que eu não gostaria que o outro fizesse por mim. Essa é a chave. Se nós sempre buscarmos nos lembrar deste mecanismo, desta lei de amar a Deus através do amor ao próximo, e que amar ao próximo significa este fazer aquilo que eu gostaria que me fizesse, ou de não fazer aquilo que eu não gostaria que me fizesse, não tem erro, né? Nós dificilmente ou impossivelmente vamos nos comprometer perante a lei divina, porque nós estaremos agindo em conformidade com a lei divina e não em conformidade com o nosso ego, né? Porque é o nosso ego, essa condição da nossa personalidade, que ainda nos impulsiona nas direções equivocadas. E é este trabalho que representa o que tanto se fala nas palestras, nas aulas, dentro das casas espíritas, da reforma íntima. Quando a gente fala de uma reforma, não significa que nós vamos destruir para construir. Uma reforma significa eliminar aquilo que não é bom de uma estrutura e colocar algo que seja bom nessa estrutura. Mas a estrutura do imóvel, do que for, se preserva. Não é? Aquilo que dá alicerce a este móvel, a este objeto, enfim, está mantido, está preservado. E aquilo que já não tem mais serventia, ou já está desgastado, ou já está prejudicando a própria segurança da estrutura, é substituído por algo diferente, por algo melhor. Isso é reformar. Então, nos reformarmos é exatamente nós substituirmos a
a parcela de sombra que nós trazemos, reflexo, né, de milênios agindo equivocadamente por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por cobiça, enfim, por luz representada pelo amor a Deus e amor ao semelhante. Então nós finalizamos hoje o estudo e a reflexão em torno deste capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Os meus agradecimentos sinceros a todas vocês, a todos vocês, por estarem me ouvindo, por estarem me vendo, e o meu desejo profundo para que essas reflexões fiquem conosco e sejam objeto dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos esforços de melhoria e de reforma íntima. Muita paz, muita saúde para todas nós, para todos nós. Fiquemos com Deus. Que assim seja.